Bom dia a todos. Bom dia a você que nos assiste em gravação. Quando eu recebi esse tema, o que acontece depois da morte, eu imaginei, a palestra vai demorar 42 segundos. Porque depois da morte só acontecem duas coisas, ou enterra ou crema. Acabou-se. Todo ascético pensa dessa forma, ou enterra ou crema. Mas o que acontece é que nós ainda temos a grande dificuldade de entender que na existência só existe uma certeza, de que vamos morrer. O resto tudo é surpresa, como, por exemplo, está aqui hoje. Isto já foi uma ideia que virou um sonho, que hoje é uma realidade. E esta realidade vai se desdobrando todos os dias, até que um dia a realidade para. E a gente sai de uma realidade para entrar numa outra realidade. O Emmanuel diz assim: como podes precisar o momento que te assinalou a entrada no mundo, não podes ignorar que uma hora surgirá em que deves sair dele. Mas nós temos a ilusão de que somos eternos, enquanto carne. Como espírito, já sabemos que somos imortais. O que acontece depois da morte? Basicamente, a resposta é simples. Depende do que você fez enquanto estava vivo. Só. O processo é esse, não pode ser diferente. Aliás, seria uma injustiça se fosse diferente. E quando eu estava a pensar e pedir a ajuda da mentora, ela disse assim: parece-nos impossível, aqui do outro lado da vida, saber que existem pessoas reencarnadas que acham que a morte é o fim de tudo. Muita gente ainda pensa. Por maior que seja a materialidade que as domina, cremos que lá no fundo dessa alma existe uma pequena luz que lhe anuncia que depois da morte a vida continua. Aí você pode perguntar: tá, mas qual é a certeza que nós temos? As reuniões mediúnicas. Quem vem na reunião mediúnica não são espíritos de pessoas que viveram, estiveram aqui e que trazem seus testemunhos? Então a vida continua. Agora, como a vida continua? A vida vai continuar da mesma forma que se você fosse, por exemplo, um funcionário público federal, militar, você fosse transferido de Recife para a base naval de Ladário, lá no Mato Grosso, já encostado na Bolívia, um lugar que eu estive lá como oficial de marinha. Terrível. Todo lugar é terrível dependendo dos olhos com os quais eu vejo. Porque aparentemente embaixo ou por trás de coisas muito difíceis, há sempre uma luz, há sempre uma paisagem bonita e bela. E a gente não pode esquecer disso. Existe um pesquisador brasileiro que em 2022, melhor dizendo, o Victor Aversa, ele publicou um artigo intitulado A Morte na Doutrina Espírita de Allan Kardec, um comparativo aos invariantes culturais proposto por Maurice Godelier. Esse Maurice Godelier, ele é um dos maiores pesquisadores, antropólogos, pesquisadores sobre o assunto morte. Ele é francês. Ele estudou 14 culturas diferentes e encontrou 14 formas de entender a morte de forma diferente. E ele usou a palavra que não é comum, pelo menos no jargão popular, mas na linguagem científica a gente encontra, principalmente na área da sociologia, que é a palavra invariante. Porque em pesquisa nós temos as variantes ou variáveis, dependentes e independentes. Ele usa a palavra invariante. Invariante é aquilo que não varia. Bom, a morte é uma experiência invariante, não varia. Morreu, morreu, ponto.
E aí o Godelier, ele vai mostrar no final do estudo dele as 3 formas de percepção da morte. Mas antes vamos voltar aqui o que disse o Vitor Aversa. Veja que interessante. A morte se torna um acontecimento futuro inevitável a partir do nascimento. A partir do nascimento, a gente começa a morrer todo dia um pouquinho. As pessoas perguntam assim, e quando chega o envelhecimento? Quando é que você acha que você começa a envelhecer? Todo mundo pensa que é 40 anos, 35, quando aparece o primeiro fio de cabelo branco. A gente começa a envelhecer aos 14 anos de idade. Isso é provado cientificamente. Quando o número de células que morre é um pouco maior que o número de células que renovam. Então a gente vai aos pouquinhos, só que isso é muito sutil e a gente não percebe. Quando aparecem os primeiros sinais físicos do envelhecimento, aí dobras, rugas, pregas, cabelo branco, uma série de coisas que são externas. Agora, vocês nunca viram pessoas muito jovens que vocês olham, conversam com ela e vê nela uma pessoa extremamente velha, idosa mesmo, madura, sábia? É o espírito que está naquele corpinho juvenil. Mas encontramos também pessoas que o corpinho é idoso, é senil, que são crianças, absolutamente crianças. Como é que você explica? Fulano não amadureceu. Nunca ninguém parou para pensar que ali pode estar um espírito que está vivendo, apesar de um corpo velho, está vivendo uma experiência nova, infantil mesmo, de infantilidade espiritual. Vocês devem lembrar de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, do Congresso da Paraíba, você estava, em que ele disse que as pessoas que estavam na Terra, hoje povoando a Terra, já deveriam ter reencarnado 600 mil vezes. Aí aquilo me chamou a atenção. Quando terminou a palestra, eu tinha comprado um livro para dar para ele, depois eu explico como foi. E aí eu fui com o Severino Celestino, que é um irmão meu colega de especialização e mestrado lá em São Paulo. E eu disse, Severino, eu preciso entregar esse livro para o Haroldo. Ele disse, vamos lá. Aí eu fui. Ele ainda estava casado com a dona Lívia. Aí eu disse, Haroldo, eu queria fazer uma consulta aqui. Você disse agora há pouco que o homem reencarnou, esses espíritos que estão agora, nós já reencarnamos 600 mil vezes. Eu disse, por quê? Aí ele disse, diga. Eu digo, olha, se na média, entre a primeira reencarnação e aqui a de número 600 mil, se a média de vivência foi de 30 anos, que antigamente se vivia pouco, hoje se vive mais. 30 anos vezes 600 mil, então eu, espírito, tenho 18 milhões de anos criado. O raciocínio é lógico. Você tem ideia do que é um espírito com 18 milhões de anos? Você tem ideia do que são 600 mil reencarnações? Você tem ideia da bagagem de experiências, do que aconteceu na morte desse espírito quando estava encarnado 600 mil vezes? Morreu de diferentes formas. Morreu de doença, morreu na guerra, morreu, sei lá, são tantas formas de morrer. Morreu novo, morreu velho, morreu homem, morreu mulher, morreu pobre, morreu rico, morreu preto, morreu branco. Você tem ideia do que isso representa? Este espírito em algum momento pode interferir nesse processo? Não, eu não vou morrer. Esse corpinho vai morrer. Ele precisa, porque a morte é uma necessidade. Por que a morte é uma necessidade? Porque o corpo físico é uma prisão. É uma prisão na qual nós temos que cumprir uma pena. Por isso, quem está no mundo de provas e expiações sofre bastante. E quando chegar no mundo de regeneração, continua sendo uma prisão, continua tendo prova e expiação. Só que a compreensão é diferente. Por quê? Porque o espírito está mais evoluído, não é o corpo, é o espírito. Está mais evoluído. Então vamos voltar aqui ao nosso Vitor Aversa. Como se diz no provérbio, para morrer basta estar vivo. Todo mundo conhece isso. Vida e morte
popularmente, parecem se contrapor. O indivíduo nasce, envelhece e morre, e entre esses momentos deixa sua marca no mundo. Nós temos lembranças e realizações da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida adulta, e eu que já estou bem mais adiantado, da nossa senilidade, da nossa vida mais provecta. Eis a existência, diz o Aversa. E ao nos depararmos com a finitude de nossa existência, somos levados naturalmente a perguntar as perguntas: existe vida após a morte ou a morte é um fim? Vocês têm dúvida disso? Vocês têm certeza que depois desta vida, outra vida virá? Tem, né? Tem ou não? Tá, então por que vocês investem tanto nessa? Vocês e eu. Porque a grande preocupação com uma existência que vai acabar. Porque a grande preocupação com o corpo físico, se ele é o primeiro que se acaba. Qual é o meu investimento no meu espírito? Já que eu sou imortal, já que eu vou continuar, eu vou ter uma nova vida, eu vou voltar para casa. Nós fizemos uma viagem para cá. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos voltar para a nossa verdadeira casa. E vamos voltar com o quê? Tá, então vamos fazer o seguinte: você vai pela primeira vez em Gramado. Sai de Gravatá, de Xangrande, do Recife, vai a Gramado. E vai se deliciar com todas as belezas de Gramado, com a culinária, com o povo, com atenção, com carinho, com as festas. Com certeza você vai comprar uma lembrancinha, não vai? Para trazer para os que amam, uma lembrancinha de Gramado? Ah, com certeza, um souvenir, uma foto. Alguma coisa virá. Você viajou com 10 quilos na bagagem e deve voltar com 20, porque comprou uma série de coisas, não é verdade? Né? Hoje, os 23 agora já é pago, né? O que era grátis agora é pago. Muito bem. Mas eu queria te perguntar, quando você partir desta existência e viajar para outra, o que é que você vai levar na bagagem? Você tem direito a N quilos. O que é que você vai levar? Quais são os souvenirs que você vai oferecer lá em cima para as pessoas? Quais são as lembranças que você carregará? A gente se prepara para a morte exatamente assim. Eu todo dia digo a mesma coisa nas minhas orações noturnas. Senhor, se eu tiver de ir esta noite, que eu vá em paz, absolutamente convencido que eu vou colher tudo o que eu plantei. Por favor, cuida e consola a minha família e os meus amigos, porque a morte é inevitável. Todo dia eu digo isso, há muitos anos. Tem uma alteração biológica, o corpo começa a dar sinais de que tem alguma coisa errada? Sem desespero. O último desespero que eu passei foi quando houve a suspeita de um tumor no cérebro. Nunca teve tumor no cérebro, mas os espíritos me fizeram acreditar, porque estavam me testando se de fato o que eu dizia na oração noturna era verdadeiro. E não era ainda, mas isso foi em 2012. Portanto, tem 13 anos que eu passei por isso. O Espiritismo nos ajuda? Ajuda. Mas quem é que dá mais trabalho no plano espiritual quando desencarna? Os espíritas. São os que mais dão trabalho no plano espiritual. É um monte de revoltado, é um monte de soberbo, é um monte de sabichão. E que deixa a turma lá de cima em pânico. E mais, exige voltar. Eu preciso voltar. Descobri que tem umas coisas que eu não fiz certo. Ei, companheiro, não é assim, eu preciso voltar. Voltarás quando estiveres pronto. Então aparece a primeira lição. O que é que acontece depois da morte? A gente volta para continuar a aprender. A gente volta para casa, volta para a nossa verdadeira escola. E o Aversa diz: o pesquisador assevera, quando aborda a questão na perspectiva espírita, que vida e morte estão interligados, não são contrapostos. Porque se eu perguntar para vocês qual é o contrário de vida, todo mundo me diz morte. Não é. Vida e morte são 2 estágios completamente distintos. O problema é que nós temos a ideia de que vida
É o que nós estamos vivendo, animado, um coração que bate, uma cabeça que pensa. Não, o nome disso é existência. Vida quem tem é o Espírito, e o Espírito é imortal. O Espírito não morre. Mas, Nelson, o Espírito não pode acabar? Pode. Quem tem esse poder? Deus, o Criador. Criou, Deus criou. Isso é fácil dele fazer. Então vamos voltar lá ao nosso querido Maurice Godelier. O trabalho do Aversa é um trabalho acadêmico, né? Foi uma tese acadêmica que ele fez na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mas o trabalho do Maurice Godelier é um trabalho de um pesquisador, de um antropólogo, respeitabilíssimo no mundo. E ele encontrou, depois de analisar 14 culturas diferentes, entrevistar as pessoas nessas 14 culturas diferentes, ele chegou à conclusão que existem 3 tipos de percepção que ele chama de invariantes, já que a morte é invariante, não varia, morreu, ponto. Ele diz que o primeiro grupo, o relato das pessoas do primeiro grupo, seria de que a morte não é o fim da vida e de que a morte e o nascimento estão ligados um ao outro. Significa dizer que tudo que nasce, morre. E na natureza é uma lei da natureza, ou não? A plantinha morre? O animalzinho morre? Um rio morre? Morre. Tudo morre. Por quê? Porque tudo que nasce, cresce e morre. Evolui e depois desaparece. Segundo grupo, a morte é o que disjunta os componentes que unidos dão vida ao indivíduo. Eu tenho um corpo e um espírito. Na hora que o espírito sai, que ele não chama de espírito, as pessoas não chamam de espírito, né? Elas chamam de que aquela coisa que me anima. Eles não usam a palavra espírito. Aquela coisa que me anima. Quando disjunta, ou seja, quando solta, acabou. Um para um lado, outro para o outro. Só que eles não dizem o que acontece com a coisa. Dizem só o que acontece com o corpo. O corpo desaparece. É enterrado, apodrece e desaparece. O corpo desaparece? Não! O nosso corpo não desaparece, o nosso corpo se transforma. Quando nós viemos, nós fizemos uma composição juntando átomos. Quando nós morremos, nós desfazemos esses átomos e devolvemos ele. Estamos enterrados 7 palmos abaixo da terra, devolvemos ele para a terra. Comida das minhoquinhas. E se for cremado, também desintegra esses átomos e alguém vai jogar essas cinzas no mar, no jardim. Outro dia eu fiz uma cerimônia lá no meu condomínio de uma pessoa que tinha morrido, irmã de uma moradora, e que disse que o dia que morresse queria que a cinza dela fosse jogada no jardim da casa da irmã, que ela amava muito. E queria que eu fosse lá fazer uma oração. Então fizemos lá uma solenidade. Eu nunca tinha feito um negócio desse. E muito bonito. E a gente percebia que ela estava lá em espírito, vendo as cinzas sendo depositadas no jardim. Evidentemente, com a chuva, com a aguação, isso desaparece. Não desaparece. Isso é reintegrado. A vida, as outras formas de vida que estão ali, das plantas, dos bichinhos, das minhoquinhas. Ou seja, nada se acaba, tudo se transforma. A lei de Lavoisier, né? Tudo se transforma. E a terceira invariante, que essa eu achei bacana, o estudo do Godelier de 2017, eu tirei essa informação, eu fui ler o estudo dele, está na página 35. Terceira invariante é que entre esses elementos separados pela morte, ao menos um é preservado e parte para uma nova forma de existência. Isso é espiritismo, né? Espiritismo puro. Ou seja, tem um grupo desses que foi pesquisado, que tinha consciência de que quando a gente morre, separa, um desaparece ou se transforma e o outro segue vivo. Mas as pessoas, os materialistas, dizem assim: seu Nelson, isso é muito bonito, mas eu queria mesmo era estar aqui em cima no corpo. Mas não vai estar.
Não vai estar. E a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Nós precisamos morrer. Vê lá o que está lá no dolmen do túmulo do Allan Kardec, no cemitério Père-Lachaise, lá em Paris. Nascer, morrer, renascer, tal é a lei. Tal é a lei. Então nós temos que voltar. Bom, a base doutrinária que nós escolhemos, ou melhor, que nós lemos, ela vem do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, deixar o corpo e voltar à vida de espírito. Justiça Divina, capítulo 62, o Evangelho de Chico Xavier, 2 lições, a 347 e a 175, o mais espetacular de todos, que é o Cartas de uma Morta, capítulo 1, escrito pela mãe do Chico, a Maria João de Deus, e um livro que todo mundo tem que ler, né? Espírito é obrigado a ler esse livro, chama-se Depois da Morte, do Leon Denis, capítulo 30, especialmente, chama-se Perante a Vida. Então vamos lá. O que é que a gente aprendeu enquanto espírita? Que a morte é uma grande viagem. Por que isso? Porque há sintomas explicados por todos os que passaram pela chamada experiência de quase morte, ou seja, vai, mas volta, por um mecanismo que a gente não sabe, porque o mecanismo espiritual, por que isso acontece? Eu creio que é uma lição para a criatura, eu creio que é um acordar para a realidade da criatura que passa por isso. Então ele vai e volta. Aí dizem o quê? Uns dizem que viu Deus porque vê alguma luz muito branca, outros dizem que veio os seus familiares, os seus amigos, outros dizem que é uma luz tão intensa, mas que acalma, e que é um túnel interminável, e que eles não sabem dizer quanto tempo ficaram lá dentro. Existe uma série de informações dadas pela turma. A morte biológica, segundo a doutrina espírita, ela continua sendo um mistério, mesmo para os espíritas. As pessoas dizem assim: por que uma criança de 14 anos tem que morrer atropelada? Ou tem que morrer de uma doença? Com 14 anos, na flor da idade. Como é que um espírito tem coragem de perguntar um trem desse? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é: 14 anos só está cumprindo o tempo. Que tempo é esse? É um espírito que na encarnação anterior suicidou-se, veio para viver 90 anos, com 76 deu um tiro na cabeça, tomou veneno, se enforcou, porque estava passando uma desilusão, uma tristeza, uma depressão, uma coisa qualquer. Interrompeu o fluxo da vida. Tá? Só que quando a gente está lá em cima, que a gente diz, é para voltar? Você vai voltar. Quanto tempo eu vou dispor? Você vai dispor de 90 anos. Então nós vamos te dar fluido vital para 90 anos. Você tem que ter combustível para ir daqui até Serra Talhada. O tanque do seu carro tem que aguentar. Senão você vai ter que parar no meio do caminho e reabastecer. Fluido vital a gente não tem como reabastecer, a gente tem que usar o que recebeu, mas também não pode jogar fora. Quando você suicida, você fica com estoque de fluido vital, que não pode ficar, que ele teve uma destinação. Ok, então fez essa bobagem, tá? Você vai voltar e vai consumir os 14 anos que faltaram. Se era para ficar 90, suicidou-se com 76, tá, você vai viver 14 anos, entende? Que não é uma fatalidade, que não é uma punição, que não é um castigo, que é apenas um ajuste do espírito, não é do corpo, é do espírito. Claro que corporalmente provoca uma dor muito grande.
A gente sofre muito quando morre uma pessoa jovem, porque elas subvertem o que nós chamamos lei natural. A lei natural diz que primeiro vão os mais velhos. E os novos só irão quando ficarem velhos. Mas quando inverte a lógica, veja, alguém que volta com 14 anos já criou um vínculo afetivo com a família muito forte. Diferente de um bebê que nasce e morre aos 2 meses. Morre com 1 ano, mas 14, 15. E principalmente em alguns tipos de morte que são violentas e que deprimem muito o espírito e a família, porque o espírito fica atordoado. Ou vocês acham que ele sabia que ia morrer aos 14 anos? Não, porque o véu do esquecimento apagou. Então é uma super outra surpresa para ele. Ué, por que eu tô tendo que voltar? Por que eu estou indo tão cedo? Não era para ficar aqui, não? No planejamento reencarnatório ele aprendeu tudo, só que quando há fecundação e ele penetra o novo corpo que vai existir, desaparece tudo. Não tem mais nenhum registro. Nenhum registro. E é preciso que haja assim. Por que é preciso que isso haja? Porque a razão de existir do véu do esquecimento é a oportunidade que Deus nos dá de exercer o livre-arbítrio com inteligência e sabedoria. Senão a gente vai fazer más escolhas. Essa é a razão do véu do esquecimento. Você imaginou você, sem o véu do esquecimento, descobrir que você casou com um homem que na encarnação anterior te matou? Te estuprou e te matou esganada por asfixia? Você tem ideia? Casou com ele, está lá, casadinha, dormindo toda noite com ele. Se você soubesse um trem desse, que o teu filho foi isso ou aquilo, nós não aguentaríamos, nós não temos. Por isso que Jesus disse lá para os apóstolos: olha, por hora vocês não têm condições de saber tudo. E aí vale a pena a gente ler o livro de Enoque, vale a pena ler o Evangelho de Maria Madalena, vale a pena ler o Evangelho de Tomé, vale a pena ler o Evangelho de Tiago, irmão de Jesus, que é espetacular. Porque ali estão coisas que não puderem para os canônicos. Por quê? Porque nós não estamos preparados ainda para saber isso. Quando eu penso que a única pessoa no mundo que não teve a morte, só tem uma pessoa no mundo que não teve a morte, como todos os outros tiveram e nós teremos. Quem foi esse? Enoque. Enoque foi abduzido vivo. Na primeira abdução ele ficou 300 anos próximo a Deus. Voltou, ficou mais um par de anos, ditou mais de 200 livros para o seu filho, Matusalém. E depois foi de novo abduzido. Ele não morreu. Ele não teve a morte biológica. É a única figura no mundo. Por que é que a igreja não quer o livro de Enoque? Porque tem verdades que contrariam os dogmas de fé da Igreja Católica. Então, queime esse livro, tira daí. Mas o que conseguiram salvar, vale a pena você ler, porque existe ele em português. Mas um dia a gente conversa sobre isso. Muito bem. Na visão da ciência, o que é que acontece? Cientificamente, a morte é uma deserção biológica. A vida biológica deserta, vai embora e deixa o corpo. Para tudo. As células param. A gente morre de supetão? Não. Mesmo a parada cardíaca, para o organismo, a parada não é pumba, imediata. Da mesma forma que o desligamento do espírito. Por isso que eu comecei dizendo, o que acontece depois da morte depende do jeito que a gente vive. O desligamento do espírito do corpo, a depender de como você viveu, pode durar até 50, 100 anos.
Materialistas, ascéticos, ateus, combatentes de Deus, que não aceitam a morte por hipótese alguma, são capazes de ficar jungidos, pensando que ainda estão no corpo físico, por até 100 anos. Tem lá, pode ler Humberto de Campos, pode ler a Maria João de Deus, a mãe do Chico, porque não aceitam, acham que são eternos. A ciência, como eu disse para vocês, nessa questão da experiência de quase morte, é tudo que ela tem para nos oferecer. Ela diz, olha, o coração para. Quando o coração para, não sobe sangue. Quando o sangue não sobe, não nutre a célula. As funções elétricas cerebrais param, são interrompidas. Mas não é um apagão, como desligar uma lâmpada. É uma coisa que vai devagarzinho. Por quê? Porque tem que respeitar o que nós chamamos tempo cronobiológico, ou cronobiologia, porque crono é tempo. O organismozinho não precisou de 9 meses para se formar? Então esse processo não pode ser repentino. Aos poucos as coisas vão, só que do ponto de vista biológico, quando tem a chamada morte cerebral, o que é a morte cerebral? Parou a atividade elétrica do cérebro. Não há mais batimento cardíaco, não há mais pressão sanguínea, o corpo entra num processo de... Primeiro ele estaciona, depois ele começa a depreciar. E é tão verdade que depois de um determinado número de horas, essa depreciação física ela acontece muito rápida. Porque o principal elemento das células não existe mais, que é o oxigênio. O cadáver não respira. E aí o corpo apodrece, literalmente, um odor insuportável. Poxa, aquele corpinho que eu cuidei tanto, fiz plástica, pintei o cabelo, fiz celulite, bariátrica, enfeitei de tudo quanto foi forma. Olha a bagaceira que dá. Fazendo a festa das minhoquinhas. As minhoquinhas felizes da vida. Comigo elas não vão ficar lá muito felizes, porque eu tenho mais osso do que carne, mas pegar um gordinho de feito Joaci vai ser um rodízio. Vai ser um rodízio de carne, vão chamar as minhoquinhas todas. Fortinho. Pegar com o pobre do Nelson, eles vão fazer uma sopa dos ossos. Então vamos ver lá aquilo que eu falei ainda agora para você. Presença de um túnel de uma luz branca. Isso é uníssono. Quando o espírito desliga do corpo, que começa a viagem, lembre-se, o espírito não, eu morri agora, daqui a 5 minutos eu já estou no túnel. Vou ficar dormindo um bom tempo. E aí entra a misericórdia divina. Porque por mais que você tenha sido uma pessoa extraordinária sobre a face da terra, no fundo, você ainda tem uma dificuldade de entender a questão da morte. Mas você foi tão bom, que a providência divina diz, vamos deixar ele dormir um certo tempo para ele se acostumar, para aos pouquinhos ele ser acordado, e não tem despertador. E aí ele tomar consciência de que ele não está mais no corpo. O corpo ficou para trás. Tem espíritos que ficam na sua casa 40 anos. A família vai embora, vende a casa e eles continuam. Vocês já viram a experiência das irmãs Fox? Eles continuam porque eles têm apego. Eles acham que tudo ali ainda é deles. Eles se sentem como se vivos na carne estivessem. A imagem de Deus ou de reencontrar parentes falecidos. Sensação de estar fora do corpo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por essa experiência. Aliás, passamos ela quando estamos dormindo, que sonhamos. O que é o sonho? Nós saímos do corpo por um determinado lapso de tempo, uma fração de tempo, mas
ficamos presos a ele pelo famoso cordão de prata. O cordão de prata é desligado quando a gente morre. E aí a gente sonha, viaja, passeia, reencontra, depois volta de novo para o corpo e acorda. Uns lembram dos sonhos, outros não lembram. Uns conseguem sonhar coloridos, outros só conseguem sonhar em preto e branco. Que ninguém sabe explicar por isso. A medicina não sabe explicar isso. E o espiritismo, a espiritualidade ainda não nos considera devidamente preparados para ter essa informação. Até porque nós somos alunos razoavelmente rebeldes. E o sentimento de leveza. Eu ontem mandei para os meus amigos do meu grupo de WhatsApp, você já percebeu, né? O vídeo da leveza da Lucelena. É uma filósofa absolutamente fantástica. Eu sigo ela de pés e mãos juntas, porque ela é fantástica. E ontem eu recebi dela um vídeo sobre, a indicação de um vídeo dela, melhor dizendo, sobre a leveza. Como é que a gente tem que viver a vida com leveza? Que a gente leva a vida carregando pedra, pisando em espinho. E tudo na vida da gente é um problema. Quando todos os problemas da nossa vida são a solução. A solução da entrega, a solução da partilha, a solução do reencontro, a solução do perdão. Com seu marido, com seu filho, com seu neto, com sua sogra, com sua nora, com seu vizinho, com seu colega de trabalho. São todas oportunidades de reajustamento. É assim que funciona de forma diferente. E na visão espírita, como é que isso funciona? Aí a coisa modifica. É fato que nós permanecemos vivos fora do corpo. O corpo é apenas um albergue que nós moramos durante um determinado tempo. Depois nós temos que deixar esse corpo. Esta frase do Emmanuel: podes precisar o momento que te assinalou a entrada no mundo, não podes ignorar que uma hora surgirá que deverás deixar este lugar, este corpo. Ah, mas eu não queria. Mas não é uma questão de querer. A morte é uma necessidade. É uma necessidade. Só não temos o direito de antecipá-la. Porque entramos em confronto direto com a lei divina. E o suicida sofre muito. Por quê? Porque tirou a vida sem ter essa autorização. Só quem pode tirar a vida é quem cria. Como eu disse, nós fomos para o livro Justiça Divina, lá no capítulo 62, é dedicado a nós, viu? Espíritas. Espíritas diante da morte. Então, Emmanuel está falando para nós. Toda religião procura confortar os homens ante as fins da morte. O catolicismo faz isso, o protestantismo, a Umbanda, as tradições asiáticas, chinesas, todo mundo faz. O espiritismo faz, não apenas consola, mas alumia, ilumina o sentimento, o pensamento de todos aqueles que perguntam por que eu tive de perder minha mãe, o meu pai, minha esposa, meu filho, meu neto. Por quê? E que por conta disso chora humanamente. Chora humanamente. As outras religiões não fazem isso. Por quê? Porque elas não têm ideia de que a vida continua. Olha, é assim mesmo. Tem muita gente que usa uma frase que é terrível, né? É a vontade de Deus. Isso não é vontade de Deus. Isso, o nome disso é planejamento reencarnatório.
Você está indo, mas vai ter uma hora que você vai voltar. Combinado? Combinado, ok. Vai lá, fica 85 anos lá embaixo, faz tua parte que depois a gente vai mandar te buscar. É vontade de Deus? Não, isso é o cumprimento de um planejamento. Você foi para Gramado, você não vai ter uma hora que vai ter que voltar? Vai fechar a conta no hotel, vai fazer o traslado até Porto Alegre, vai pegar o avião e vai voltar para o Recife, para Gravatá, para Xangri. Tem que voltar, você não vai ficar eternamente lá. Você não é de lá, você é daqui. A mesma coisa acontece. Tem a ver com a vontade de Deus? Claro que não. Não é assim que funciona. Diz o Emmanuel, toda religião admite a sobrevivência. De alguma forma, eles acham que alguma coisa fica. O que eles não sabem dizer o que é. Mas tem alguma coisa que continua, que não acaba de todo com a morte. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, é um dos pilares da doutrina espírita. É só você ver o capítulo 1, aliás, os prolegômenos, né, do livro dos Espíritos, o maior prolegômenos de uma obra escrita no mundo. Mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Aí vem a diferença para as outras religiões, porque para as outras religiões não tem essa questão de evolução do ser. Não, morreu. Acabou. Não, mas tem uma partezinha que fica viva. Vai ficar por um tempo, depois desaparece, feito éter. No ar, pronto, desaparece, acabou. Espiritismo, isso não, isso é um processo de evolução. Você vem, encarna, desencarna, e nesses espaços você vai evoluindo no sentido de progredir. Ninguém regride. Na pior das hipóteses, a gente estaciona. Mas a nossa vocação é uma vocação de progresso. Nós temos que progredir. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. Os católicos. Vai para o inferno. Não, mas a falta foi leve. Vai para o purgatório. Agora, eu nunca vi essa balança que pesa a falta leve. Qual é a diferença entre falta leve e falta pesada? Não tem. Do ponto de vista psicológico, falta é falta. Ah, não, Nelson. É diferente dar um empurrãozinho e dar uma tapa. Todos dois têm o mesmo sentido. Você abusou com a violência de alguém que você considerou que poderia levar um empurrão, um tabefe. É isso que faz essa diferença em leve e pesado. Não, falta é falta. Não tem uma história que a gente, quando a gente era pequeno, perguntavam para a gente, né, o que é que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? A gente dá 1 quilo de chumbo, porque a gente achava que o chumbo era mais pesado. Não é 1 quilo? 1 quilo e 1 quilo. Os dois pesam igual. O que interessa é qual que falta é essa? O que é que está por trás da prática dessa falta? A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, razão de nós estarmos aqui agora, mas também destaca que o inferno é um remorso na consciência culpada. Entende porque é que eu digo na minha oração diariamente? Que eu colha exatamente o que eu plantei. Eu não posso chegar no plano espiritual iludido. Não, eu fiz mais de 1000 palestras, eu tomei mais de 1 milhão de litros de água frutificada. Não, eu levei mais passos que cobrador de ônibus. Não posso ter essa ilusão. Doei 1000 cestas básicas. Fiz 1000 renúncias em favor da minha mulher, dos meus filhos. Não, eu não posso ter essa ilusão. Que não é isso que vai contar. Por isso que eu sempre digo, olha, lê lá o livro do Frederico Figner, Voltei, irmão Jacó. Eu falei José, ainda agora não é irmão Jacó. Remorso, consciência culpada. Se a gente já sofre enquanto está no corpo físico, você não tem remorso? Meu Deus, para que eu fiz isso? Para que eu disse isso? Por que eu pensei isso? E sofre. E a gente sofre normalmente pensando no outro, porque a gente diz,
ele ou ela não merecia. E eu sempre pergunto para você, e você merece? O remorso tem que ser primeiro da minha dor, da minha burrice, para depois ser do outro. Porque se eu achar que eu vou dizer, poxa vida, fulano tão bom, uma pessoa tão maravilhosa, eu fiz essa barbaridade, isso tem que ser imperdoável, eu faço aquele discurso proselitismo religioso. Mas não me corrijo, daqui a 1 ano eu faço de novo com outra pessoa. Eu preciso primeiro corrigir a mim. Eu preciso ter misericórdia comigo, comiseração comigo, porque se eu me corrijo, eu não faço mais. E o remorso vem exatamente para nos torturar. Rapaz, mas você tem coragem de fazer um negócio desse. E o pior dos remorsos é o remorso das chamadas faltas pelo pensamento. Você pode achar que não, mas é o que mais vai te torturar quando você estiver fazendo a passagem da morte, da vida física para a vida espiritual. São chamados pecados por pensamento. Porque lembre-se, tudo que vem depois do pensamento é consequência. Tudo é consequência. Então, eu tenho que vigiar e orar. Os pensamentos, os sentimentos, as palavras, as ações. E vejo que é uma escala descendente. É uma escala descendente. Como é que funciona? Se eu consigo vigiar os meus pensamentos e sentimentos, a chance de dizer bobagem, de fazer bobagem, cai muita. Agora, se eu não vigio, a chance é alta. Então, enquanto espírito, quando eu desligar do meu corpo físico, vai assim abrir um telão na frente e vai aparecer tudo dos anos da minha existência, da minha e da de todos nós. Isso não é nenhuma novidade que os espíritos já contam para a gente. Quem participa de reunião mediúnica sabe do que eu estou dizendo. E cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Por isso que a bobagem que a gente fizer aqui, enquanto encarnado, tem que ser reparado aqui. Não cai nessa cilada e dizer, não, na próxima eu corrijo. Porque você não sabe como vai ser a tua próxima. Nós espíritas, quando reencarnarmos, vamos reencarnar onde? No Brasil? Claro que não. A espiritualidade tem dito que a maioria dos espíritas, a maioria, 99%, vai reencarnar em países muçulmanos, em regiões de conflito, para dar o testemunho da fé. Você não se matriculou na escola do espiritismo? Para que vai vir? Vem para o Brasil para quê? Já está assim de espírita, a maior nação espírita do mundo. Para quê? Um trombando no outro? Para quê? Não, vai dar o testemunho, seu espírito vai guardar todas as experiências da existência, não se iluda não. Tudo que nós fizemos e fizermos estará guardado. Eu sou depósito da minha... Eu tenho o conhecimento de 3 reencarnações. Uma como militar romano, uma como inquisidor e uma como escravo. Isso tudo é repertório do meu espírito. E que em determinados momentos na minha vida física tem lances que provam o tribuno romano que eu fui, que mandava decepar a cabeça dos rabinos, que a minha distração era entrar nas sinagogas e decapitar os rabinos em pleno culto. Entrava com a minha centúria, eu era um comandante romano, e passei anos sonhando isso. Aí quando eu fui contar em casa, não deu certo, me levaram para o psiquiatra. Eu estava ficando doido. E aí eu tomei choque elétrico. Estava ficando doido. Como é que... Todo dia eu sonho isso? Todo dia. Coisas terríveis eu passei.
Porque achavam, não posso culpar meus pais, muito pelo contrário. Eles fizeram o que era certo naquele momento. Eles não eram espíritas, eles eram católicos. Nunca ninguém parou para pensar que eu podia estar possuído pelo demônio. Não, ele está doido. Ainda menos mal, né? Menos mal. Possuído pelo demônio seria pior. E aí eu saio dessa, tenho oportunidade de melhorar, vira inquisidor, piora. Volto lá na frente, bom, agora você vai sentir no lombo. Aí eu nasço escravo em 1632 em Olinda, na cidade de Olinda, no lugar que produzia cana, plantava-se cana de açúcar. E tinha um feitor que me colocava no tronco todo dia, um dia sim, outro também. Todo dia. E a existência que eu tive enquanto estive lá na fazenda foi de dor. Até que um dia eu fugi para o Quilombo. E vim saber que fugi para o Quilombo muito recentemente, em Gravatá. No centro espírita, cuja mentora é uma ex-escrava, vovó Alice, morreu com 105 anos. E quando incorporada, o médium incorporado nela me viu, nós nos vimos, houve uma grande atração e uma alegria de um reencontro que eu não sabia explicar. Mas a vovó Alice explicou. Menino Nerso, quando eu cheguei da África, eu tinha 5 anos e tu tinha 13. E a gente brincava todo dia lá na fazenda. Até que um dia, quando tu cresceste, tu fugiste para o Quilombo. Mas eu fiquei. Se vocês forem no Enviados de Jesus, vocês vão encontrar o retrato dela, uma pintura mediúnica de um médium que pinta, que recebeu de como ela era, lá em Gravatá. E todo dia, quando eu saía do tronco, me levavam para a senzala e tinha uma criaturinha que colocava folha de banana com os remédios nas feridas, me dava água, me dava comida e cantava uma canção para que eu dormisse. Todo dia. Conhece a roda de Sansara, né? Roda, 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 roda. Quem é esta criatura? O meu neto mais velho. Que não é meu neto, é neto da minha mulher, porque nós somos 2 divorciados que se casaram. É neto dela. Do primeiro casamento dela. Então vejam como é que a roda da vida funciona, né? Eu me divorcio, ela se divorcia. Estamos aí pelo mundo, um dia vamos trabalhar, eu vou trabalhar, ela trabalhava naquele lugar, de repente ela é indicada para ser minha secretária, para eu ocupar uma diretoria na Secretaria de Educação. Namoramos, casamos. E eu digo para ela, nós casamos para eu poder reencontrar o Heitor, para poder ser grato a tudo que ele fez por mim. Ele hoje tem 12 anos. E sabe dessa história. É assim que funciona. Nessas horas, eu digo que a morte vale a pena. E muito. E muito. Só que eu descobri isso agora, né? Eu, em 60 anos para trás, como é que fica? E as besteiras, as bobagens que eu fiz? Que uma hora eu vou ter que ir embora. Pode ser amanhã. Se daqui a 10 anos, que é um mês. Tenho que estar preparado? Tenho que corrigir os erros agora. Recupere o seu tempo agora. Não caia na tentação de dizer, na próxima eu resolvo essa parada. Primeiro, que você não sabe quando é a próxima. Segundo, você não sabe se vai reencarnar aqui. Com certeza não vai. E de 0 a 10, qual é a chance de você ter de encontrar o mesmo espírito que hoje você fez mal para ele enquanto ele encarnado?
Quem foi o ofensor voltará como ofendido. Quem foi o detrator voltará como detratado. É da lei. Por isso que o nome do livro é Justiça Divina. Porque seria injusto. Você passa uma existência todinha fazendo mal e depois vai embora e fica por isso mesmo? Não, não é dessa forma que funciona. Segue o Emmanuel: toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. Sim, eles criaram para nós, a Igreja Católica, que é o purgatório. Purgatório, o lugar de purgar. Quando você tem um abscesso, quem sofre essas estafilococcías, que de vez em quando aparecem aqueles abscessozinhos na perna, na nádega, na costa, que muitos chamam de furúnculo. Aquilo é uma estafilococcía, né? Muitas vezes você toma antibiótico e aí tem que tirar ele, aí tem que espremer, e você só conseguirá tirar ele se for extraído, purgado, o tal do carnegão, é o nome que se dá, que é a massa amolecida de estafilococos que está provocando o inchaço, vermelhidão, dor, às vezes febre. Tem que expurgar, tem que tirar. Nesse momento, sua perna, sua nádega, sua costa é um purgatório. Você vai ter que se livrar disso. O que é que explica a doutrina dos espíritos? Não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes. Isso significa dizer que nós vamos ter um momento, depois da separação do corpo, do espírito, nós vamos ter um momento que eu chamo cair na real. Acordei do sono, da viagem, não estou mais na carne, estou morto, morri, não estou mais na carne. Aí o telão abre e vamos fazer a revisão. Vamos ver o seu prontuário espiritual. E aí todos os meus equívocos aparecerão na minha memória naturalmente. A minha impaciência, a minha grosseria, a minha falta de amor, o meu desrespeito, o meu isso, o meu aquilo, tudo vai aparecer. Mas assim, aparece de um lado os erros, mas também aparece do outro o que eu fiz para reparar. Aqueles que eu consegui, né? Aqueles que eu tive interesse de reparar. PT essa falta é pequena, é falta leve. Deixa para lá que isso cai no esquecimento da divindade. Ela nem vai se lembrar. Não é ela que se lembra, sou eu que vou me lembrar enquanto espírito. A divindade não tem nada a ver com essa história, ela só observa. Mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra. Seu marido é chato? Sua esposa é chata? Sua sogra é insuportável? Sua colega de trabalho é um nó à esquerda? Pois é, foi mandado de encomenda para você, para todos nós. Temos que conviver porque eles foram em algum momento magoados por nós e voltaram. Uns podem voltar para se vingar e outros voltam voltar. Puxa vida, vamos ver se agora, né? Essa criatura me trata bem, estou de novo com ele. E isso é tão verdade que quem é que nos recebe quando a gente volta para lá? Os espíritos que nós conhecemos, da família, dos amigos. Os inimigos também aparecem por lá. Chegou? Vamos ter uma conversinha aqui de pé de orelha nós outros. Lembre-se, o melhor exemplo que nós temos disso é o do Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes, quando desencarnou, e ele desencarnou de repente, flipei buf. E quando ele chegou, quando ele acordou do sono, que ele despertou no plano espiritual, tinha-se uma legião de amigos ali, mas ele não conhecia ninguém. Ele não conseguia ainda identificar. Aproximou-se dele um espírito chamado Celina, um espírito que é porta-voz no plano espiritual, especialmente em nosso lar, de Maria Santíssima.
Então, ela recebe Bezerra, irmão Bezerra, que alegria recebê-lo. Aí o Bezerra se dá conta assim, então eu estou no plano espiritual, eu morri. Sim, você morreu. E aí ele começa a ouvir um alarido, vozes, né? Vozes, muitas vozes, e começa a ouvir o nome dele, Bezerra, Bezerra. Aí, o que é isso? Aí Celina conduz ele até a sacada. Eles estão no palácio lá de Nosso Lar, conduz ele até a sacada. Você sabe que a colônia Nosso Lar está em cima do Rio de Janeiro, né? A colônia Nosso Lar é mais perto do Rio de Janeiro do que de Gravatá para Caruaru, porque só são 50 quilômetros para lá, para a colônia Nosso Lar. Caruaru são 52. Então é mais perto de ir para o nosso lado que para Caruaru. Aí você escolhe se você quer ir para Caruaru ou nosso lado. Acho que por enquanto vai escolher Caruaru. Aí ele se aproxima. Quando ele chega na sacada, é aquela salva de palmas, sabe, estrondante, maravilhosa. Aquela alegria, Bezerra começa a chorar e pergunta, irmã Celina, quem são essas pessoas? Ah, irmão Bezerra, essas aí são todas aquelas pessoas que você fez o bem quando estava lá na terra. Direta ou indiretamente. Eles todos vieram lhe agradecer. E o Bezerra, comovido, começa então a repensar, né? Cai na real, abre a telinha, e ele começa a ver quantas pessoas ele ajudou, quanto que ele sofreu, né? Perdeu filhos muito novos por doença e por suicídio. Agora, por que Bezerra teve uma vida tão maravilhosa quando ele viveu entre nós, depois que nasceu lá em Jaguaretama, no Ceará? Porque a dívida espiritual de Bezerra era impagável. A dele e a do Chico. Porque as notícias do mundo espiritual que são dadas é que eles são responsáveis pela guerra nuclear de Capela. Voltaram para expurgar a bobagem que fizeram. Se vocês lerem com atenção A Caminho da Luz, vocês vão encontrar essas informações. E agora os chamados irmãos estelares estão colocando tudo. Quem acompanha o YouTube deve estar cansado de ter ouvido isso, porque as informações são muitas. Ouçam o Alfredo Narras, lá de São Paulo, o Henry Lodacos. Por quê? Porque como está aproximando a transição planetária, essas coisas precisam ser ditas. Nós já estamos amadurecendo ou amadurecidos, em parte, para poder receber essas informações que estão guardadas há muito tempo. Há muito tempo. Ontem eu assisti um vídeo de novo, o apresentador, o entrevistado, melhor dizendo, um médium sensitivo, contando a mesma história. Bom, aí Celina se vira para Bezerra e diz o seguinte, irmão Bezerra, eu tenho a impressão que lá em cima todo mundo é evangélico, porque ele se trata por irmão para cá, irmão para lá, acho que é tudo evangélico. Irmão Bezerra, Maria Santíssima, em face da sua atuação nesta última vida terrena, manda convidá-lo para ascender a um plano superior ao nosso lar. Você já imaginou? Você está lá espírito, aí chega a Celina e diz assim, ó, Maria Santíssima está chamando para você ascender, para você ir para um plano mais elevado. Nossa, quanta honra! Quem será que disse isso para o Chico? Quem será que vai dizer isso para o Divaldo? Quem será que disse isso para Sueli Caldas Schubert? Quem será? Aí o Bezerra diz, com todo o respeito que tenho pela reverendíssima Mãe de Jesus, a Sacrossanta Maria Santíssima, diga-lhe que eu não posso aceitar este convite, enquanto na terra houver uma alma que chora e uma alma que sofre. E é um dos grandes espíritos
que ajudam na terra, especialmente no Brasil. Existe um quartel-general do Bezerra de Menezes, da sua falange médica, estacionado em cima do Rio de Janeiro. E que trabalha exaustivamente no carnaval e nas festas de final de ano. É só você ler Humberto de Campos. Um trabalho imenso, poderosíssimo. Aí você diz assim, e esses espíritos, por que eles não resolvem esse problema do tráfico? Porque o problema do tráfico são aqueles benditos espíritos que, quando Ismael se colocou na frente de Jesus e chorou, dizendo, Senhor, não vai dar certo. Eles estão escravizando todos os irmãos africanos. Não vai dar certo. É um povo bárbaro. Jesus se vira para Ismael, também está lá em Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael, vai lá na Inquisição, e traz todos os espíritos perversos, os comandantes sanguinários, as mulheres levianas, as prostitutas, os ladrões, os falsificadores, o que tiver de pior, traz. Porque esta pátria do Cruzeiro, que eu queria que fosse uma escola, vai precisar ser um hospital. Somos nós. Somos todos nós. Uns com situações mais graves, outros menos graves. Inclusive o Chico e o Bezerra. E que estão disseminados em muitas religiões. É que a gente não pode, por uma questão ética, a gente não pode citar exemplos nominais, porque feriríamos a ética e seríamos anticristãos. Mas é só vocês verem as figuras que tem nas diferentes religiões e muito no Espiritismo, o que estão fazendo hoje em nome da fé. Em nome da fé. Por que elas fazem isso em nome da fé? Porque elas lá atrás fizeram também em nome da fé. O que foi que fez a Inquisição? Mata em nome de Deus. Ah, você não concorda com a norma da igreja? Morre. Ah, você é médium? É bruxa. Se é bruxa, fogueira. Esses espíritos estão de volta. Os sanguinários. E eles estão espalhados em vários lugares. Aí você diz, e por que eles não estão na Amazônia? Porque os espíritos que estão lá estão fundamentalmente habitando em que corpos? Indígenas. E por que eles não estão, por exemplo, em Pernambuco? Tem. Vivendo ainda experiências como eu, de ex-escravo. Salvador, na Bahia. A representação da África no Brasil. Um povo que foi esmagado, vilipendiado, humilhado, torturado, vendido. Você tem ideia de como se comporta um espírito desse quando se liberta da carne, depois de ter sofrido o que sofreu? A minha primeira experiência reencarnatória nesta existência, que lá atrás eu era uma pessoa absolutamente preconceituosa racialmente. Eu não suportava negro. Porque eu tinha sido negro. Eu tinha morrido debaixo do chicote. E foi difícil combater isso. Até eu entender. Ah, seu Nelson, eu queria tanto saber quem eu fui, queira não. Que é um sofrimento atroz. Mas eu posso garantir que a providência divina dá toques em você todos os dias. Para você ter uma ideia do que já fez ou do que já foi.
Isso é próprio da reencarnação. Toda religião fala do céu como sendo instância de alegria perene. É verdade. Veja, quando a gente era criança, todos aqui fizeram catecismo, ou teve alguém que não fez? Todos fizeram catecismo, né? Quem menino bom vai para o... menino levado vai para o... E os meninos mais ou menos, esses vão para o purgatório. Só que ninguém explicou o que era o tal do purgatório para a gente. Muito bem, aí a gente criança cresceu com esta ideia de céu e inferno, dois extremos. Entende a questão da polarização no futebol, na cultura, na política? Porque está íncito em nós, na nossa mente, os dois extremos, o céu e o inferno. O certo e o errado. O bom e o mal. E aí a gente cresce com essa ideia. Bom, eu quero ir para o céu. Tá, o que é que você está fazendo para ir para o céu? Se você não fizer, você vai para o inferno. Ah, meu Deus do céu, eu não quero fazer. Só que nunca ninguém explicou para a gente lá atrás que céu e inferno são estados de consciência. Qualquer um de nós, quando desencarnar, os primeiros espíritos que vai encontrar são aqueles que são afins de nós, nos pensamentos e nos sentimentos. Quando desencarna um alcoólatra, que desencarna por uma cirrose hepática, quem vocês acham que ele vai encontrar lá em cima? Francisco de Assis? Não. Ele vai encontrar alcoólatras como ele, porque nós nos aproximamos dos nossos afins. Quando você vai para um lugar que você não conhece ninguém, você não fica meio deslocado? Agora, quando você vai para um lugar que você conhece algumas pessoas, você se sente em casa. É o que vai acontecer, do ponto de vista espiritual. Então, o que nós estamos fazendo aqui na Terra é que vai garantir com que a gente vai se encontrar lá na frente, quando a gente desencarnar. É isso que vai acontecer. Essa é a realidade concreta. A doutrina não apenas mostra que o céu existe, ou felicidade suprema no espírito, então questão de consciência, que sublimou a si mesmo, ou seja, fez por si para garantir essa paz na consciência. E aí muita razão tem o Nando Cordel quando diz: a paz do mundo começa em mim, se tenho paz com certeza sou feliz. Agora o que é que eu estou fazendo para ter paz em mim mesmo? Como é que eu pacifico os meus sentimentos? Como é que eu pacifico os meus pensamentos? Como é que eu pacifico as minhas palavras, as minhas ações? Como é que eu faço isso? Mas também elucida que os heróis da virtude não se mobilizam em paraísos distantes. Ah, tá, pronto. Atingi o que eu queria, agora eu vou ficar aqui quietinho e vou viver pela eternidade. Não! Não é assim que funciona. Por quê? Porque a lei é de progresso, eu não posso ficar parado aqui. Eu tenho que ascender. Por quê? Qual foi a condição que Deus me deu quando fez simples e ignorante? Eu quero que você seja espírito puro. Eu quero que você esteja nesta assembleia. Eu não quero que lá quando você for puro, você precise reencarnar. Você tenha de novo as mesmas necessidades, fazer xixi, fazer cocô, comer, dormir, fazer sexo, crescer, envelhecer, morrer. Eu não quero isso para você. Eu quero você com uma energia sublime, que pelo poder do pensamento vai se comunicar com todo o universo, não é com os que estão perto, não é com todo o universo. O que Jesus dizia: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Era fazer as coisas físicas de Jesus, os milagres? Claro que não. Era a condição de espírito. Condição de espírito. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E que por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. O que fazia o Bezerra? O que fazia o Chico? O que fazia o Divaldo? O que fazia
fazemos nós, quando temos os nossos acessos de bondade. Eu digo acesso porque nós não conseguimos ser bons o tempo todo. Nós temos surtos de bondade. Nós deveríamos ser bons o tempo todo, mas a gente não consegue. A gente não consegue ainda entender a frase de Jesus, vigiai e orai. E aí fica meio complicado. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. Verdade. E a doutrina não apenas confirma o amor infinito, que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas. Minha gente, se não fosse as religiões, os pobres do Brasil estavam literalmente liquidados. Se não fossem os católicos, os evangélicos, os esotéricos, os espíritas, os umbandistas, a cuidar da população pobre, eles estavam perdidos. E para Deus não faz diferença qual é a cor religiosa. Faz diferença é o sentimento, é o que está no coração, isso é que faz. Mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou além, de acordo com as próprias obras. Ora, se Jesus nos disse, a cada um, segundo as suas obras. Então não tem uma fita métrica e nenhuma balança para saber quanto eu meço e quanto eu peso para dizer para onde eu vou e o que eu vou receber lá em cima. Não. Qual é a bagagem que eu estou levando? E aí eu reitero, o livro Voltei. Não adianta eu dizer que fiz trocentas palestras, que fiz isso, fiz aquilo. Não. Vão querer saber o quanto que eu mudei. Porque quando eu vim de lá, eu vim com uma proposta de mudança, de evolução. Eu tenho que sair obrigatoriamente o espírito melhor do que quando eu cheguei. Porque senão eu perdi a reencarnação. Eu joguei ela fora. Eu mal baratei o tempo. Um monte de espírito se juntou, me preparou, fizeram meu planejamento, combinaram tudo comigo. Eu cheguei aqui e fiz tudo diferente. Ah, Nelson, mas eu não sabia. Claro que você não poderia saber. Senão, não tinha livre-arbítrio, era determinismo. Eu vou para lá, vou passar por isso, depois eu morro e está tudo certo. Não, não é assim que funciona. Eu vou para lá e vou ter que escolher. Você já reparou que na vida humana não tem nada com caminho único? Caminho único é redundância. Caminho único. Tudo na nossa vida tem dois caminhos para poder exercer o livre-arbítrio, que foi desenvolvido com muita luta por nós, enquanto os espíritos simples e ignorantes, em todas as civilizações que nós atravessamos, em todas as reencarnações, desde o nosso primitivismo. A gente poder escolher o certo e o errado. Ninguém nasceu com livre-arbítrio pronto, isso foi uma conquista humana do espírito que encarnou em um humano terráqueo, que existem humanos noutros planetas, também são humanos, a aparência física é que é diferente, dizem que os marcianos são verdes, sei lá. Se for, deve ser bonitinho. Mas a gente precisa entender que nós estamos nesta experiência reencarnatória para fazer as melhores escolhas. Ah, Nelson, mas eu sou humano, eu fico doente quando alguém me diz isso. Eu digo, olha, nem continue que eu já vou lhe dar a resposta de um padre, um padre católico, Neymar de Barro, pensador católico. Ele disse certa vez, se errar é humano, eu preferia ter nascido cachorro. Errar não é humano, errar é uma escolha. Ah, mas eu errei sem querer. Existe errar sem querer? Não existe. Entrem no YouTube e procurem um texto meu, com áudio, chamado milionésimo de segundo. Dois caminhos, o certo e o errado. Eu tenho 1 milionésimo de segundo para escolher certo. Por exemplo, o capitão Paul McGuinness,
Ele teve 1 milionésimo de segundo para apertar o botão que jogou a bomba em cima de Hiroshima e Nagasaki, lá do Enola Gay, o avião que ele pilotava. Nero teve 1 milionésimo de segundo para colocar o polegar para baixo ou para cima. Hitler, Gengis Khan, Judas teve 1 milionésimo de segundo para não aceitar a proposta. Nós sempre temos 1 milionésimo de segundo para fazer diferente. Sempre. Porque senão não justifica eu ter que escolher. Não tem necessidade de eu escolher. Não, bota o cardápio aí que eu vou me servindo. Está tudo certo. Toda religião encarece amparo da providência divina às almas necessitadas. Sim, o catolicismo nos ensina isso, o protestantismo nos ensina isso, a Umbanda nos ensina isso, a doutrina espírita nos ensina isso. E mais, não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça a todos, mas adverte que todos receberemos aqui e além. A regra é clara, a cada um segundo as suas obras. Ponto. Não tem como ser diferente. Muitas pessoas, principalmente aquelas que têm uma existência, que o fim da existência é 1 ano internado, sofrendo, doença, dores, muito sofrimento. Quando ela morre, que está lá no caixão, que vai o pessoal para o velório, muita gente olha para o falecido, para a falecida, enfim, descansou. Já vi muita gente dizer isso. Pois é. Vocês acham que é verdade? Todos os espíritos dizem a mesma coisa. Lá em cima se trabalha muito mais do que aqui embaixo. Com uma pequena diferença. Aliás, algumas diferenças. Primeiro, não tem férias. Não tem 13º. Não tem licença-prêmio. E não se aposenta por tempo de serviço. Está achando a tua vida aqui ruim? Acha que se morrer vai ser melhor? Lá em cima? Não vai. Olha o que o Chico diz na obra Evangelho de Chico, lição 347. Já falei muito essa semana. O Cristo desceu para nos ajudar. Certo ou errado? Certo. Ninguém sobe para esquecer quem permanece na retaguarda. Quem é que está na nossa retaguarda? Em primeiro lugar, o nosso anjo de guarda, né? Está atrás de nós, fazendo muito por nós. Depois, todos aqueles afetos nossos que já partiram. Minha mãe, meu pai, meus avós estão comigo, meus tios, meus primos, meus amigos queridos estão comigo. Não estamos nos habilitando a um descanso eterno. Estamos nos preparando para mais amplo trabalho. Então, esta existência corporal é uma preparação. Por isso que a Terra é considerada uma escola. E lá em cima você vai chegar cheio de novidades. Você está aparecendo. Quantas palestras você já assistiu? Espírito. Quantos vídeos? Quantas vezes já leu as obras da codificação e outras obras? Quanto você tem de informação do Espiritismo? Você acha que você vai chegar lá em cima e que isso não conta? Claro que vai contar. Agora, o quanto que isso fez diferença em você quando você estava aqui na Terra? Em você, em mim, em todos nós. Que é fácil dizer. Não podemos dizer sou espírita porque está errado, né? Eu sou espírito. Estou espírita. Aí é diferente. Porque o ser é perene, é permanente. O estar é temporário. Eu estou espírita porque estou vivendo uma existência como espírita. Mas não nasci em família espírita. Eu não sou espírita desde que nasci. E por que é que eu cheguei no espiritismo? Cheguei pelo mesmo motivo que chegou a maioria dos que estão aqui, pela dor, pelo sofrimento, pelo problema. Eu tenho que resolver isso, ninguém consegue. Olha, o espiritismo, vou lá.
Eu vou lá, fui, gostei, fiquei. E aí ajudo, da forma que eu posso. Isso é importante? Claro que é. Mas o Chico diz, os espíritos superiores não descansam. Para eles, o trabalho é sinônimo de alegria e de realização espiritual mais íntima. Vocês já pararam para pensar no trabalho infinito dos espíritos superiores? O pessoal da turma da codificação. Santo Agostinho, uma vida inicialmente dissoluta e depois transforma-se no doutor da igreja. Quantas contribuições Santo Agostinho tem dado à codificação espírita? São Paulo, grande perseguidor dos cristãos no corpo de Saulo, depois se vira um grande apóstolo do Cristo sem nunca ter conhecido Jesus. Só de informação. Mas esses aí são santos, tá bom, então vamos para o Chico Xavier, serve? Irmã Dulce, serve? Madre Teresa de Calcutá, serve? Aqueles médicos sem fronteiras que estão lá na África, servem? Aquelas irmãs religiosas que ficam naqueles países africanos que vivem em permanente conflito, correndo risco de vida a todo instante, serve? Espíritos que poderiam estar descansando, não? Mas voltam para a carne porque tem que trabalhar. São Luís, um bispo católico, mentor de Chico Xavier, de Allan Kardec. Peguem a nossa codificação, principalmente o Evangelho, e vejam quantos colaboradores espirituais estão lá. Muitos nem quiseram dizer o nome. Espírito protetor, só isso. Mas o Chico diz mais, e foi a parte mais linda do capítulo. Se esperamos por descanso depois da morte, estamos mal informados. A morte é a vida que se desdobra, plena de trabalho em todos os sentidos. Ou seja, o que é desdobrar? É sair de uma fase para outra. Eu saio da fase encarnada e vou para a desencarnada. Mas o espírito é o mesmo. Só que agora, mais amadurecido, mais informado, volta para o plano espiritual para ajudar. Quem vai garantir que um de nós aqui depois não vai voltar, enquanto espírito, para ajudar? Na pior das hipóteses, a gente volta nas mediúnicas. Mas podemos voltar através do médium para escrever livros, fazer curas. Os espíritos que os médiuns recebem que nos ajudam, vieram de onde? Pessoas que estiveram aqui como nós estivemos. Descansar mesmo, essa fase eu achei espetacular. Descansar mesmo, o espírito só descansa quando está no ventre materno. Portanto, o espírito só descansa 9 meses. Ele está quietinho lá, esperando o nascimento para ele começar então a agir. Ou seja, cada espírito só descansa quando ele está no ventre materno, esperando a hora da sua reencarnação, de eclodir enquanto ser vivente. É assim que funciona. Na lição 173, aquela era 347, né? Chico diz: dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, onde é que ele via? Em reuniões mediúnicas. Nenhum está satisfeito consigo mesmo. Todos eles têm se queixado da sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. Como nós estamos aproveitando o tempo desta nossa reencarnação? Eu digo que não tenho tempo para estudar a doutrina, mas tenho tempo para ver a novela, assistir casos de família, jogar fora o meu tempo.
quando poderia fazer alguma coisa em proveito de mim mesmo, já que eu estou preparando a próxima etapa. Porque é a resposta mais pueril para ser educado. É dizer, não tenho tempo, não tive tempo, não terei tempo. Porque eu aprendi que tempo é questão de preferência. Seu filho vai saindo de casa, você diz para ele, vá visitar sua avó que ela está doente. Quando ele volta no final da tarde, você diz, foi visitar sua avó? Não, mamãe, não tive tempo. Você foi para onde? Eu fui no shopping. Tempo ele teve, mas a preferência foi ir ao shopping, não foi ver a avó. Então nós sempre teremos tempo para fazermos aquilo que nós preferimos. E o que é que você está preferindo agora que está reencarnado? Sabendo que vai desencarnar. Que alguma coisa vai acontecer depois da sua morte. O que é que você está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Como é que temos aproveitado esse tempo? Porque como o Chico diz, todos eles, e eu já vi, eu participo de mesa mediúnica, eu já vi muito. Eu não sabia que era assim, meu Deus, joguei meu tempo fora, perdi tempo com tanta bobagem. Aí, às vezes, enumera as coisas, diz para nós as coisas que fez e que se equivocou e que está profundamente arrependido. Mas você já desencarnou, amor. Você já agora é espírito, você está vivendo o que você plantou, está colhendo o que você plantou. Mas o melhor testemunho sobre o que acontece depois da morte, que eu encontrei, espero que vocês gostem, é da nossa querida Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Lá no livro Cartas de uma Morta. Vocês sabem que o Chico perdeu a mãe dele, tinha 5 anos, né? E o Chico todo dia chorava, ia para debaixo de um pé de planta e chorava. A Maria João de Deus, como teve uma vida encarnada muito boa, uma mulher muito justa, muito dedicada, ela rapidamente recebeu do plano espiritual a autorização para poder vir ajudar o Chico. E ela desde cedinho ajudou o Chico. E o Chico a via e conversava com ela. Até também porque a espiritualidade conhecia a programação do Chico. O Chico não, ele tinha 5 anos. Mas a espiritualidade sabia o que o Chico precisava passar e qual seria a importância dele para a questão espiritual na Terra. Os espíritos sabiam disso. E a Maria João de Deus fazia parte desse plano. Como o pai do Chico, os irmãos do Chico, fazia parte. Como a madrasta do Chico, aquela que furava ele com garfo e mandava ele lamber a ferida purulenta do outro filho dela, né? Uma vez uma pessoa disse para mim, seu Nelson, eu queria muito ser um Chico Xavier. Eu disse, então você começa o seguinte, arranja uma madrasta bem ruim, manda ela furar todo dia a sua barriga com o garfo e começa a lamber ferida purulenta. Você já é o começo, né? E depois vem a outra parte, você vai escrever livro, fazer a caridade e você vira um Chico. Não, eu não quero ser Chico, eu não quero ser Divaldo, eu quero ser o Nelson. Aproveitando que esses espíritos luminosos deixaram de lição para mim. Eles fizeram por eles, eu tenho que fazer por mim. Eles não podem fazer por mim, eu tenho que fazer por mim. Então vamos lá com a nossa Maria João de Deus. Aí o livro, né? O ataúde, o caixão, pareceu-me um novo leito. Quando ela morreu, que ela se viu dentro do caixão, ela ainda imaginava que estava vivo no corpo físico, que aquele caixão, na realidade, era uma cama. Estava deitadinha ali. Porém, quando me convenci de que me arrebatavam com ele, ou seja, quando carregaram o caixão para enterrar, entre os lamentos angustiosos de todos vós que ficastes, uma impressão penosa, atrocíssima, subjugou-me integralmente. Ela começou a entrar no processo de cair na real. Eu não estou mais no mundo dos vivos. Eu morri. E agora? Achei-me, então, sob indefinível sentimento de medo, que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas.
Porque ela não sabia onde ela estava e para onde ela ia. Naquele momento, não. Ela pode até ter aprendido. Ela não aprendeu, porque o Chico era filho dela, o espiritismo era incipiente no Brasil. Não obstante, ela ser de uma terra que tinha uma figura antes do Chico importantíssima, que foi Eurípides Barçanufo. Não é? Um choque de dor brusca dominou minha alma e eu perdi a consciência de mim mesma. Perder a consciência de si mesma é: eu não sei onde eu estou, eu não sei quem sou, o que é isso, nunca vi. Após algum tempo, cuja duração não posso determinar, então ela não sabe se foi uma semana, um dia, um mês, um ano, 10 anos, afigurou-se-me acordar paulatinamente. O nosso despertar espiritual, no plano espiritual, não é como o nosso despertar físico, que a gente abre os olhos e cai na real. Não estou dizendo daquela preguiça que muitos têm de abrir os olhos, preguiçar, virar de novo, tentar dormir de novo, mais um pouquinho, ainda não está na hora, pode ser, espera. Não tem gente preguiçosa? Mas também tem gente que é acesa quando abre os olhos, levanta da cama feito vassoura, pum, fica em pé e já começa a fazer as coisas. Nem para agradecer que está ainda no mundo dos vivos. Mas já está cheio de tarefas para fazer, é aquela correria maluca. Contudo, a princípio achava-me envolvida no mesmo panorama de sonho. Ela achava que estava desdobrada, o espírito tinha saído do corpo e ela estava vivendo uma experiência astral. Não sabia que tinha morrido. Comecei a ver como se a minha memória fosse possuída de um poder admirável de retrospecção. É aí que ela começa então a cair na real. Que ela começa a ver o para trás. Encarnado, a gente lembra algumas coisas. Você talvez tenha uma dificuldade de dizer para mim alguma coisa que te aconteceu no dia 22 de novembro, quando você tinha 8 anos de idade. A não ser que seja um fato muito marcante. Mas com o espírito é diferente. Por quê? Está lá na telinha. Está lá na telinha. Todos os quadros da minha meninice e da minha juventude, relembrando um a um os fatos mínimos da minha existência relativamente curta. Ela morreu com menos de 50 anos. Via-os, esses quadros do pretérito, com toda a naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Ela começa a ver, talvez sem a consciência de que naquele momento já estivesse morta, mas começa a ver naturalmente, não se desespera. Será que nós vamos passar por isso? Será que nós vamos ter essa calma? Ou será que a gente vai entrar, como diz o popular, em parafuso? Todavia, depois, inexplicavelmente, uma amnésia completa invadiu meu cérebro espiritual. Aí aquilo tudo apagou, e tudo que ficou foram os últimos registros dela enquanto encarnada. E só pude recordar-me dos laços afetivos que ainda a voz me prendiam, quando se me apresentou aos olhos a visão dos últimos instantes da minha vida terrena. Nelson, vai acontecer assim comigo? Com você eu não sei, comigo eu não sei também, mas foi o que aconteceu com a Maria. Porque isso não é um padrão. A morte não tem padrão. Do que acontece não tem um script que todo mundo vai cumprir integralmente. Descerrou-se, finalmente, o derradeiro véu que obumbrava o meu ser pensante. Ou seja, caí na real. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Ou seja, ela acabava de acordar para a vida espiritual. Viveu a vida física, morreu, fechou os olhos, apagou. Passou por todos os estágios de preparação para poder abrir os olhos de novo. Abriu, nasci de novo, só que agora o seu espírito.
Eu não sou mais corpo físico. Não tenho mais. Aí ela diz, eu morrera. E não se desespera. Não se desespera. Agora, vocês imaginam se a Maria João de Deus tivesse desencarnada quando o Chico tivesse, sei lá, uns 50 anos, 45, e tivesse visto toda a trajetória do Chico, lido os livros do Chico, conversado com o Chico, imagina o despertar dela no plano espiritual, como ia ser absolutamente extraordinário. Cadê o Divaldo? A gente, quando vê o filme de Divaldo, né? A morte da mãe dele. E a morte representava um grande bem. Eu achei fantástico isso, porque eu me sentia bem outra. Eu era uma outra pessoa, mas estava feliz, estava em paz. Trazendo as minhas faculdades integrais, cheias de favoráveis disposições para a luta da vida. Ela continuava a pensar, ela continuava a agir, ela continuava a sentir. Ela não tinha o tato físico, mas ela tinha o tato espiritual. O perispírito dela estava com que forma? A forma da Maria João de Deus. Ela não pediu para mudar, alguns de nós pedimos para mudar o perispírito e nos apresentamos com uma outra feição. Muitas vezes uma feição que nós preferimos e que achamos que nos apresentando com aquela feição física, perispiritual, nós estaremos ajudando as pessoas que nos veem, nos ouvem. Todavia, tinha a impressão de estar só. Todos nós vamos passar por isso. Já que ninguém respondia às minhas arguições, embora sentisse que a minha voz nada perdera de seu vigor e tonalidade. Existem espíritos que contam nas mediúnicas, e em alguns livros assinalam, coisas muito interessantes, de espíritos que desencarnam altamente materialistas, presos na matéria, presos na casa, sabe? Minha mulher, meu filho, meu carro, meu celular, meu notebook, minha casa, tudo é dele. Morreu, está enterrado, foi cremado, mas continua lá na casa. E fica desesperado. Já ouvi esse depoimento numa mediúnica. A mulher vai no guarda-roupa e diz, bom, já que ele morreu, vou doar as roupas dele. Aí junta tudo, bota no pacote para doar. E ele fica desesperado. Não, essa camisa não dê minhas camisas, pelo amor de Deus, não faça isso. Você não tem o direito de dar o que é meu. Enquanto espírito. Quando algum deles consegue, por um mecanismo, fazer alguma coisa para que as pessoas notem que tem algo diferente, aí consegue derrubar um quadro, uma panela, consegue desligar a televisão, mas isso é um esforço supremo e normalmente são ajudados por outros espíritos que estão um pouquinho mais descolados do que ele, mas ficam desesperados. Não, esse menino não pode pegar o meu carro, ele não tem carteira ainda, ele vai bater meu carro. O espírito sofre tudo isso. E fala, e reclama, e grita, e xinga, e ninguém ouve. Porque ele ainda não está preparado e permitido para ser ouvido e visto. A gente não vê, nem ouve o que a gente quer. A gente vê o que ouve, o que eles permitem. Mediunidade é faculdade de concessão. Vê Dona Glorinha, eu chamar Dona Glorinha agora, ela, aqui estou, não, isso não existe. É uma concessão. Seguramente se eu tiver numa situação de dificuldade, ela vai chegar, vai, com certeza. Ontem no nosso Evangelho no Lar, teve uma senhora lá, ela tem 101 anos, negra, filha e neta de escravos. E ela foi uma pessoa maravilhosa, com idade auditiva praticamente zero. Mas, na hora, depois do Evangelho, a minha mulher tinha comprado um presente para dar para ela, e ela muito feliz, e aí a minha mulher é vidente. Aí ela disse assim,
Junto de Noquinha tinha um senhor e descreveu o senhor. Aí a senhora, que é nossa amiga, que foi criada pela Noquinha, disse: era papai. Deixa estar que eu estou com um texto preparado para ler no final do Evangelho, onde foi sobre a beneficência. E aí, a Noquinha começou a falar. O nome dela é Noêmia. E aí, em determinado momento, um espírito diz para mim, calmamente: deixe ela falar, vocês aprenderão mais, não leia. E uma voz assim impostada, que não era nenhuma das entidades que normalmente chegam até mim. Aí quando terminou a história, que ela recebeu o presente, eu fui dar um beijo, um abraço nela e disse: olha, eu tenho certeza que no dia que você tomar banho e usar esse sabonete, você vai arrumar um namorado. Aí a filha dela começou a chorar. Aí eu disse: por quê? Meu pai dizia muito isso para ela. Disse: pois é, então eu não tenho a menor ideia de onde eu tirei essa ideia, então eu não disse. Quem disse foi ele. Eu fui intuído. É assim que funciona. É assim que funciona. Espíritos familiares vêm. Se preparam, sim. Agora tem que ter um procedimentozinho que seja compatível com a sessão que a espiritualidade amiga que Deus vai dar para cada um de nós. Aí diz a nossa querida Maria, ontem foi lindo, o evangelho de ontem foi altamente emocionante. Propositalmente procurava fazer-me vista por todos. Ela queria que visse: olha, ei, pessoal, eu estou aqui, eu morri, mas eu estou aqui. Mas uma perturbadora impassibilidade, não é impossibilidade, é impassibilidade, é tornar impassível, não consegue fazer. Correspondia aos meus pensamentos. Refugiei-me então nas preces mais sinceras e fervorosas. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e ouvir vozes acariciadoras de que fugia amedrontosa e receosa, na ilusão pueril de que me achava com meu corpo físico, cheia de medo e suscetibilidade. Então ela começa a ouvir outros espíritos, que são os espíritos familiares, os espíritos amigos, chegando com ela, e de uma certa forma diminuindo aquela ansiedade que ela estava vivendo. São 11h30 ou 12h30? 11h30, né? Estou terminando. Não. Então ela atinge um estado mais evoluído, espiritualmente. Começa a ver, começa a ouvir. E aí, o cai na real dela se completa. Não, eu agora sou o espírito. Eu não estou mais no corpo. Fiz a minha parte, usando lá a expressão de Paulo: combati o bom combate. Para concluir, é um livro que todo mundo deve ler, né, Vani? Eu fui buscar lá no filósofo do Espiritismo, da doutrina, que é o Leon Denis, contemporâneo do Kardec. Depois da morte, capítulo 30. Vejam que descrição. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo. Pacífica, resignada e alegre. Alguém que está feliz. Mas tem que ser justo. Justo é aquele que pratica a justiça em toda a sua extensão. Entende? Porque a última lei moral, que é a única lei que é tríplice, é justiça, amor e caridade. Todas as outras leis morais são únicas. Reprodução, trabalho. Só a última lei, tríplice. Justiça, amor e caridade. Por que eles não colocaram caridade, amor e justiça? Porque é o sentimento da justiça
que eu tenho que fazer para com o outro, que vai gerar em mim o sentimento do amor por ele, por mim. E com este sentimento do amor, eu me sinto impelido a praticar a caridade, que não é apenas a caridade material, mas sobretudo a caridade moral e a caridade espiritual. Porque dar uma cesta básica é fácil, basta ter dinheiro para comprar. Agora, duro é perdoar uma ofensa. Então, eu preciso, praticando a lei de justiça, me credenciar no amor para praticar a caridade, seja ela qual for. A partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Olha que interessante. Então eu preciso confiar no futuro. Eu sei que depois dessa, eu vou para uma outra vida. Tem gente que diz assim, vai passar dessa para uma melhor. Quem garante que é uma melhor? Depende do que fez aqui. Para esta alma, a morte é a libertação. Lembra que lá no início da reflexão eu disse que, olha, o espírito quando encarna, ele entra numa cela, ele entra numa prisão, ele fica preso. Ele vai ter que se movimentar naquele pequeno espaço de um corpo humano, cheio de vontades, que acha que sabe de tudo, narizinho empinado, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Ora, se eu tiver consciência de que eu já nasci e morri, estou nascendo e vou morrer outra vez, qual deve ser a minha preocupação com a próxima existência? 100%. Não posso pensar de outra forma. Por quê? Eu vou colher o que eu plantar. Se eu plantar abacaxi, vou colher abacaxi. Se eu plantar figo, vou colher figo. A morte é alguma coisa ruim? Não. Por isso que ele diz, é uma libertação. Fim das provas do corpo físico. Então as provas do espírito continuam? Claro que elas continuam. Elas têm que continuar. Por quê? Nós educamos o espírito através do corpo físico. Nós não educamos o corpo físico através do espírito. É o contrário. Nós educamos o espírito através do nosso corpo. O nosso corpo é apenas o aparelho de manifestação das ações, dos pensamentos, dos sentimentos, de tudo que está no espírito, que ele trouxe e que ele está adquirindo nessa vivência quando reencarnado. Os laços enfraquecidos que ligam a matéria destacam-se, eu achei linda a palavra que ele utilizou, docemente. Ele podia ter colocado sutilmente, levemente, mas ele botou docemente, dando para nós que há uma sensação gustativa, sim, porque doce e salgado são sensações gustativas. Então quer dizer que esse soltar dos liames do corpo físico do espírito tem um quê de doce? Tem, para quem for justo, honesto por princípio, caridoso, bom, ético, respeitador, etc, etc, etc. Sua perturbação, claro, porque essa separação perturba, não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. Vocês acham que o Chico teve dificuldade de acordar no plano espiritual? O próprio Divaldo, a irmã Dulce, a Teresa de Calcutá, todos esses espíritos que nós nem essas criaturas nós nem soubemos que existiram, mas que foram absolutamente maravilhosas na face da Terra. Será que o despertar espiritual deles foi complicado? Claro que não. Claro que não. A separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Aí você vai ter que agora fazer uma verificação da densidade dos seus fluidos. Se eles estão liquefeitos ou são grosseiros. Se você está no bem ou está no caminho do mal. Nelson, eu alterno. Então você é um pêndulo.
bem mal, bem mal, bem mal. O problema é saber na hora da desencarnação onde é que você vai parar. Se parar no bem, tudo certo. E se parar aqui? E aí não vai ter organizações tabajaras, seus problemas acabaram. Não, agora que eles começaram. A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Tem assim de gente que acha que morreu, acabou, não tem mais nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge. No momento supremo, insinua-se-lhe a dúvida. E aí vai sofrer muito. Ué, eu estou vivo ou estou morto? Por que é que eu estou gritando e ninguém me ouve? Ei, esse negócio que me fecharam, por que eu estou nesse lugar fechado? Ei, peraí, por que estão me colocando dentro da terra? Agora eu fico pensando um espírito nessa condição que vai ser cremado. Ele tem que sentir o desespero. Ou não? Ei, quem me colocou nesse forno? Eu não sou coxinha, eu não sou pastel, eu não sou assado. Ele está lá. Vai entrando lá. Não. Uma vez uma pessoa disse aqui, a pessoa disse aqui, e agora, quando Davi desencarnou, foi uma das técnicas da família dele. É verdade que os espiritismo proíbe a cremação do corpo? Não. Justamente por conta de uma ideia dessa que o rapaz, né? Que é daqui a pouco a gente vê. Não, é o que a gente acredita, né? Que é o que a gente acredita. Ele está preso ainda à matéria. Ele não saiu. Ele está preso. Então, tudo que estiver acontecendo com a matéria dele, ele tem a impressão que está acontecendo com ele. Mas vai chegar uma hora que isso vai, como uma bolha, explode. E ele não pensa mais. Cai na real. Morri. Agora, o que vem depois é melhor ainda. Ver um mundo terrível abrir-se para abismá-lo. Ou seja, está se abrindo na frente dele um abismo. Sim, porque ele não acreditava em nada, a vida, a existência era única. Eu vou dar carga total, porque depois que eu morrer, não tem mais nada, eu vou viver tudo que eu puder. Aí quando ele cai na real, tem lá um abismo na frente dele. Ei, você agora está no plano espiritual. Te agrada a visão? Então, ele quer retardar a queda. Não vou. Não vou. Para aí eu não vou de jeito nenhum. Fica uma luta terrível entre a matéria que se esvai e a alma que quer ficar naquele corpo que está indo embora. Ei, eu não posso sair daqui. Esse corpo é meu. Por que eu tenho que sair? Eu nasci, meu pai foi fulano, minha mãe foi Beltrano, eu cresci, eu morei em São Paulo, eu me formei em Direito. Porque esse corpo é meu, ele me pertence. Por que isso? Nós estamos aqui propondo exatamente o contrário. Que a gente não pense em nada disso. A entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto permite a posição moral dos espíritos. Nelson, o que acontece depois da morte? Está aí a resposta. A entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto o permite a posição moral dos espíritos. Nós teremos, no episódio morte, no despertar da morte, nós teremos estaremos no local, na circunstância que a nossa vida encarnada garantiu ao nosso espírito moralmente. Nada além disso. Nada além disso. Somente isso. Agradecendo o carinho da atenção, a honra de ter feito a primeira reflexão aqui na nova sede do Canto. Eu desejo a todos um bom fim de semana. Beijo no coração, meu povo. A gente se vê.